Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 21, versículos de 12 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quarta-feira, muita gente gosta de utilizar ele para dizer que tem uma previsão aqui do final dos tempos, que quando a gente vê notícias de fulano matando Beltrano da própria família, isso automaticamente vai indicar o final dos tempos. Mas, na verdade, o texto ele precisa ser entendido no seu contexto da época. O que, em um primeiro momento, Jesus estava obviamente falando era das grandes divisões que iam acontecer diante do seio familiar já naquele tempo. Isso porque quem era judeu que se prezasse, não acreditasse que Jesus era de fato o Messias, automaticamente ia perseguir quando tivesse alguém de sua família acreditando que Jesus era o Messias. Isso porque boa parte dos judeus acreditavam que Jesus era um homem que se dizia Deus, e não Deus que se de fato fazia homem. Então isso gerava uma grande divisão. Mas o grande objetivo daqui é Jesus mostrar que todas estas coisas de fato poderão vir a acontecer. Mas o mais importante, é o que inclusive consta aqui no final do Evangelho, é que Deus está no controle. É que nenhum fio de nossa cabeça vai se perder, porque Deus vai cuidar da gente. O que é que Jesus está querendo mostrar? A cruz é difícil. A cruz é pesada. O caminho é árduo. Sabe, o caminho é longo. É difícil, de fato, chegarmos até a vida eterna. Temos uma cruz a carregar. Temos uma longa jornada a trilhar. Mas, se permanecermos firmes, eis o segredo da caminhada cristã. Permanecer firme. Se eu e você permanecermos firmes, apesar de todas as coisas que vierem a acontecer, no final teremos a vida eterna. É essa a grande questão que Jesus nos apresenta. E eu te faço essa pergunta para a tua meditação nessa quarta-feira. Você tem permanecido firme? Você tem estado firme mesmo diante das críticas, dos dedos apontados contra você? Você tem permanecido firme mesmo quando o cansaço bate, quando a decepção chega, quando as dúvidas são apresentadas claramente na nossa frente? O que é que você tem feito? Acho que o Evangelho de hoje quer nos colocar em xeque isso, né? A nossa firmeza. E que nós peçamos a graça ao Senhor de que Ele nos faça firmes, porque sozinho a gente não aguenta. Mas a sua graça nos ajuda a permanecer de pé. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.